Basta eu selecionar o dado, vir aqui em análise. Em análise, ele vai abrir essa janela com dados de análise. Basta a gente vir em coluna estatística. Podemos dar um OK. Aqui, ele vai trazer essa janela dos parâmetros da coluna estatística. Então, ele tem as medidas de estatística descritiva. Eu sempre sugiro que vocês avaliem o coeficiente de variação, valores de Skillsness e kurtose, certo? Vamos dar um OK aqui. Então, o primeiro parâmetro pelo qual vamos avaliar a distribuição da nossa amostra são os valores numéricos. Então, como que a gente avalia a partir dessa estatística descritiva? Podemos comparar o valor da nossa mediana com o valor da nossa média, lembrando que quando temos uma distribuição normal, os meus valores de média e mediana são semelhantes. No grupo de dados exatos, né, na matemática, nós falamos que valores de média e mediana são iguais. Mas como estamos tratando da biologia, na biologia a gente não tem nada exato. Então, a gente fala que valores de mediana e média são próximos. Esses valores tendem a ser próximos. Eu não vou falar que esses valores são exatos, são iguais. Mas quando temos valores de média e mediana próximos, os nossos dados tendem a uma distribuição normal. Então, aqui, valor de mediana com média está próximo, né? Minha média está 51,5, minha mediana está 51,5 e minha média está 52. Então, valor de mediana e média próximo. O valor do coeficiente de variação. Com o que o meu coeficiente de variação está relacionado? O coeficiente de correlação, o coeficiente de variação está relacionado com a homogeneidade ou não dos meus dados. Então, um coeficiente de variação abaixo de 30% até 30% mostra uma homogeneidade dos meus dados. Um coeficiente de variação acima de 30% já remete a uma alta dispersão dos meus dados, tá? Então, é sugerido que vocês analisem dados, considerem dados como uma distribuição normal, com um coeficiente de variação até 30%. Um coeficiente de variação acima de 30% já remete a uma alta dispersão dos meus dados. Então, é sugerido que você reavalie como está o seu N amostral, como foi realizado a coleta da sua amostra, se houve algum erro de coleta, erro de análise, tá? Se houve algum erro no próprio experimento, quem trabalha com animais, se houve algum estresse, se houve alguma coisa lá no biotério, quem trabalha com humanos, se essa pessoa faz uso de medicamentos controlados, né? Ou se essa pessoa, se você está dosando, por exemplo, proteína na urina, se essa pessoa fez atividade física intensa no dia anterior e por aí vai. Então é sempre bom vocês avaliarem e cercarem, né, todas as possibilidades possíveis, olhando esses dados que destoam, né, em relação ao conjunto amostral de vocês. Então, aqui o nosso coeficiente de variação está ok, está abaixo de 30%, então remete a uma homogeneidade dos nossos dados, tá? Então, média e mediana ok, coeficiente de variação ok. Até então, os nossos dados tendem a apresentar uma distribuição normal. Valor de Skillsness. Com o que o Skillsness está relacionado? Skillsness é igual a assimetria, certo? Então, o Prisma traz para a gente um range que vai de +1 a -1. Dentro desse range de +1 a -1, os nossos dados tendem a apresentar uma distribuição normal. Acima de +1 ou abaixo de -1, os nossos dados tendem a apresentar uma assimetria, uma distribuição não normal. Então, aqui, o nosso Skillsness está dentro desse range, né? Então, também tendendo a normalidade. E o meu valor de kurtose, com o que está relacionado o valor de kurtose? A minha kurtose está relacionada com uma maior propensão ou não
a presença de outliers. Então, se eu tenho uma curtose positiva, eu tenho uma maior propensão à presença de outliers. Curtose negativa, eu tenho uma menor propensão à presença de outliers. E curtose igual a zero, os nossos dados tendem a apresentar uma distribuição normal. Nesse caso aqui, a nossa curtose é negativa, então uma menor propensão à presença de outliers. Só lembrando, pessoal, uma observação. Não é porque a minha curtose é positiva que eu obrigatoriamente terei outliers na minha amostra, tá? Então, é uma maior propensão, mas não obrigatoriamente vocês terão outliers na amostra de vocês, certo? Então, esse conjunto de parâmetros numéricos sugerem que os nossos dados tendem a apresentar uma distribuição normal.